aqui nessa parte inicial. Como é que está o som agora? Está chegando o som? Vamos ver agora. Agora deu. Que maravilha. Não, não é a internet de vocês, não. Depois eu vou recortar esse primeiro espaço de tempo aqui, porque senão o pessoal, quando entrar na live, vai achar que está sem som e não vai acompanhar a live. 20 horas e 17 minutos em São Paulo, segunda-feira, 4 de março de 2024. Estamos começando agora. Então, quero saudar a Antônia de Cássia, Gesamari, o Craque Neto, a Adriana, Paulo Luquianeto, já com contribuição ao canal, Andréa Fonseca, Roberta Miranda, André Marcolini, ambos fazem comentários generosos a nosso respeito. Vamos compartilhar. Live importante. Os dois assuntos pelos quais nós estamos chamando aqui são temas correlatos, tanto a denúncia de novo ataque de Israel contra comboios de ajuda humanitária, desta vez na rotatória do Kuwait, em Gaza, e a UNRWA, né, a Agência de Refugiados Palestinos para o Oriente Próximo, denunciando que um ataque contra Rafah é iminente. Para que a gente possa fazer essa análise, gente, vamos compartilhar extensamente. Bom, obrigado, gente. Karan Sadik, um abraço. Cris Caeser, um abraço. Davi Cabral, Cricor Pedro, Júlia Moraes, Reginaldo Munhoz, Silvânia, Rosana Volpato, Newton César, Rui Abreu, Adriana Ferreira Borges, seja bem-vinda. Abdul Rahman Barzani, obrigado pela presença. Caixista Sensato, um abraço, muito obrigado pela presença. Bom, vamos lá. Seguinte, vocês que estão acompanhando o canal, vocês viram a nossa fala dias atrás que os Estados Unidos haviam prometido ou haviam veiculado uma expectativa de acordo hoje, segunda-feira, dia 4 de março, e inclusive sugerindo, né? Ian, abraço. Luciano Carvalho, abraço para você. Sugerindo que isso viria aí de acordo com alguma antecedência em relação ao Ramadã. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Soraya Laurent, a situação está complicada. Realmente, Soraya, está bem complicada. Eu vou esclarecer para vocês o que está acontecendo. Me parece que o governo dos Estados Unidos está fazendo um discurso que, de alguma forma, teria objetivo, na realidade, de constranger os grupos palestinos, não é? como o Hamas, não é? Para que travou o Rui Abreu, pô, já está bravo hoje, as condições técnicas. Eu acho que não. Rodar Morcilo, boa noite. Rodar, me dá a referência aí como é que está chegando a qualidade da transmissão. Fernando La Roça, muito obrigado. Eu acho que os Estados Unidos estão mentindo. A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos estejam, nesse momento, mentindo em relação aí a esta situação de dizerem que estão trabalhando para construir um cessar-fogo em condições aceitáveis. Hoje, a Kamala Harris, ela disse o seguinte, que o Hamas teria que responder favoravelmente à instituição de um plano de cessar-fogo de 6 semanas. Tá? O que está acontecendo, gente? Obrigado, Rodar. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, apresentaram um plano, o Hamas disse no primeiro momento que esse plano não estaria contente, essa fase 1, que não contemplava nem a retirada israelense, nem assegurava um cessar-fogo definitivo, nem permitiria aos palestinos retornar para o norte da região de Gaza. Hoje, os palestinos denunciaram um novo ataque de Israel contra comboios de ajuda humanitária e contra famintos e sedentos que esperavam por ajuda na Praça do Kuwait, na cidade de Gaza. Então, o que está acontecendo, gente? Na realidade, estão tentando criar elementos, inclusive em função da ajuda humanitária que os Estados Unidos despejaram de uns 630 dias atrás, muito pouca coisa, mas uma peça de publicidade muito forte. O que está acontecendo? Na realidade, estão tentando, ao meu ver, tá certo? Constranger a liderança palestina para que a liderança palestina aceite um processo de paz que eu julgo que efetivamente não atende às exigências mínimas dos grupos palestinos. Por não atender às exigências mínimas dos grupos palestinos, esse processo de paz não progrediu. No momento em que essas exigências não foram atendidas, Israel disse, por sua vez, que o Estado de Israel, teria exigências em relação a listas de prisioneiros israelenses nas mãos dos grupos palestinos que estivessem vivos. E alegou que estava retirando a sua delegação da negociação no Cairo,
que tentaram aí de última hora uma última pressão para estabelecer esse acordo hoje, porque o Biden havia dito que esse acordo sairia hoje, e não deu certo. Então Israel disse, olha, eu não envio representantes para o Cairo porque os palestinos não estão dizendo quem está vivo e quem está morto. Tá? Só que os palestinos já haviam rejeitado esse plano inúmeras vezes, desde o encontro de Paris, dizendo que para eles era condição imperativa que fosse estabelecido um cessar-fogo, ainda que numa fase escalonada, que garantisse que poderia haver um cessar-fogo de caráter definitivo e, mais do que isso, que os israelenses permitissem a volta dos refugiados dentro da faixa de Gaza para suas casas e que também retirassem as suas tropas, pelo menos no primeiro momento, das zonas povoadas. Israel não aceita, não aqueceu, não aceita retirar suas tropas das suas posições na faixa de Gaza, não aceita que as pessoas retornem ao norte da faixa de Gaza, não aceita que as pessoas retornem às suas casas no centro da faixa de Gaza e, por sua vez, não abre mão de atacar Rafah no período posterior a esses acordos provisórios, ou que seriam esses acordos provisórios de troca de prisioneiros. Os palestinos disseram, bem, nessa condição a gente não negocia. E está muito difícil, pelo jeito a coisa vai muito longe, está muito difícil, tanto para os Estados Unidos manobrarem o governo israelense, para que o governo israelense faça concessões extras. Está muito difícil também que os Estados Unidos consigam que os palestinos façam essas concessões extraordinárias. A situação na fronteira norte de Israel, conforme nós já colocamos para vocês, estão se deteriorando. Ontem nós falamos sobre situações de tentativa de infiltração de Israel no Líbano, hoje aconteceu de novo. Ataque violento de Israel contra o sul do Líbano, represálias do Hezbollah contra Israel, com lançamentos, inclusive, de 30 Katyushas em uma só oportunidade. Então, quer dizer, a coisa está muito difícil, pelo jeito a coisa vai muito longe. Um abraço para o Montalione, bom te ver aqui. Pelo jeito, a coisa vai muito longe, né? E está muito difícil conseguir termos mínimos de acordos, ainda que provisórios. O NRWA hoje se pronunciou, inclusive nas Nações Unidas, dizendo que essa situação é difícil, dizendo que, pastor Alexandrino Araújo, boa noite, não é o que Israel está colocando, tá? Só para que fique claro, porque o senhor está colocando aqui que seria fácil acabar com tudo isso se entregassem os reféns. Mas Israel diz que entregar os reféns não é condição para que ele retire suas tropas de Gaza, nem para que permita que os palestinos possam retornar às suas casas. Então, está colocado de uma forma muito clara. Então, não há dúvida que nós temos, nesse momento, um impasse que também é de caráter político, que também é um impasse dentro do gabinete israelense, como eu tenho revelado para vocês em inúmeras oportunidades, porque o gabinete israelense não chega a uma situação, vamos dizer assim, a um veredito em relação ao que seria o pós-conflito em Gaza. Você tem parte do gabinete israelense que está, de alguma forma, empenhado em conseguir uma solução que possa ser uma solução de contemporização, ainda que todo o gabinete fale na necessidade de retirar o Hamas de Gaza. Existe uma parte do gabinete que aceitaria uma solução de compromisso com uma outra administração palestina, e existe uma parte do gabinete que não aceita absolutamente nenhum tipo de composição com qualquer ente palestino em Gaza. Então, primeiro você tem um problema dentro do gabinete israelense. Depois, esse problema dentro do gabinete israelense, ele, de alguma forma, parece encaminhado na direção dos grupos mais radicais, que visam, de alguma forma, empurrar esse conflito até o momento de uma eventual chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Tá? Exatamente, André Mourão, exatamente, muito bem colocado. Gente, vamos compartilhar a live? No começo a gente teve um probleminha com o som, então talvez isso tenha também prejudicado. Vamos compartilhar bastante essa live em todos os grupos que vocês façam parte, família, partido político, organização das quais vocês participam, condomínio, família, enfim. Vamos compartilhar bastante. O André Mourão está dizendo o seguinte: acho que Israel está trabalhando para a eleição de Trump e desmoralizando o atual governo fraco dos Estados Unidos.
Em relação a isso, eu não gosto nem sequer de imaginar o que vai ser da faixa de Gaza caso Donald Trump chegue à presidência dos Estados Unidos. Né? Eu não quero nem imaginar, porque, na realidade, é evidente que o governo de Israel está trabalhando, Netanyahu está trabalhando para a eleição do Trump. E mais do que isso, eles estão esperando a chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos para que qualquer tipo de tentativa de contenção em relação aos seus objetivos seja rechaçada pelo governo Trump. Se bem o governo Biden é falho na sua capacidade de parar Israel, mas ele efetivamente não talvez tão radical na defesa de qualquer tipo de solução que o Estado de Israel imagine para a situação, como seria um governo do Trump. Tá? Isso está muito, 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 muito claro. Olha, Rosane Lopes, boa noite. Você está falando de um vídeo que você assistiu com os israelenses fechando um poço de água. Eu não vi esse vídeo, então eu não posso dizer para você se ele é real ou não, né? Agora, eu quero dizer para você uma coisa, que os vídeos que mostram que Israel está demolindo toda a infraestrutura civil de Gaza, inclusive universidades, eles são reais. Os vídeos que mostram que Israel está demolindo as universidades, que Israel está demolindo as escolas, que Israel está demolindo a infraestrutura, inclusive de acolhimento da própria UNRWA dentro de Gaza, são reais. E está acontecendo, nesse momento, como eu disse a vocês, a tendência do que nos parece é que o grupo radical dentro do gabinete israelense parece que tomou um manche. Esse grupo tomou um manche e está definindo o que efetivamente vai acontecer nos próximos passos desse conflito, que é um conflito que, pela situação atual, já que não saiu esse acordo, que o governo dos Estados Unidos imaginava que pudesse sair hoje, e imaginava que pudesse sair hoje, constrangendo, eu sou muito franco em relação a isso, está muito fácil de definir, constrangendo as lideranças palestinas, dizendo, olha, não tem outra solução, não tem outro caminho. O que vocês podem fazer, eventualmente, é ganhar algum tempo em relação ao ataque a Rafah, o que vocês podem fazer é ganhar algum tempo em relação à permanência dos palestinos em Rafah. Lá existem 1.400.000 palestinos, porque certamente Israel em algum momento vai atacar e a solução que está sendo desenhada, não resta a menor dúvida, é colocar essa população palestina em áreas contíguas à fronteira do lado do Egito, em regiões que já estão muradas, com muros de 7 metros, já estão construídas, já há um acordo entre o governo do Egito, atenção, essa informação é importantíssima e não está sendo muito repercutida, já há um acordo do governo egípcio com o governo israelense, com governos do Conselho de Cooperação do Golfo. Me parece que o Bahrein teria se proposto a financiar, hoje eu tive essa informação de uma fonte no Líbano, que o Bahrein teria se proposto a financiar um muro subterrâneo para não permitir que os palestinos pudessem ou que possam levar armas, suprimento logístico para dentro de Gaza para continuar esse conflito. Então, me parece que já há um acordo entre Israel, o Egito e algumas monarquias do Conselho de Cooperação do Golfo com o objetivo de permitir a Israel atacar Rafah e completar o domínio militar da faixa de Gaza, colocando, inclusive, essa questão do financiamento de um muro subterrâneo em direção ali a Rafah, porque Israel está dizendo o seguinte, que o conflito não termina porque existe suprimento logístico que os palestinos recebem pelos túneis por intermédio da fronteira de Rafah. E o Egito ou não tem capacidade, ou não quer, ou tem muita dificuldade em relação à possibilidade aí, não é, de estabelecer uma vedação completa. Então, Israel e o Egito, muito provavelmente, o Bahrein tenha também anuído, tá? É o que circula hoje, principalmente no Líbano, construir um muro subterrâneo para não permitir que os palestinos possam sustentar esse conflito contra Israel militarmente. Tomás Magalhães, um grande abraço a você, muito obrigado aí pelo apoio que você dá praticamente diariamente ao canal. Então, gente, vamos compartilhar essa live, nós estamos trazendo temas importantes, e esses temas importantes, eles decorrem, inclusive, de conversas que eu tive hoje com uma fonte bastante bem informada no Líbano, que vê 2 cenários para acontecer nos próximos dias. A deterioração, que nós estamos testemunhando dia a dia, reportando da fronteira libanesa com Israel, e o fato de que o acordo não tendo saído, e parece que não há perspectiva que saia,
o governo americano, inclusive, teria, segundo essa fonte, enviado uma ameaça aos palestinos que estariam, nesse momento, ainda em Rafah, grupos armados que estariam em Rafah, e eles sugerem que, efetivamente, a alternativa que caberia aos palestinos seria ganhar tempo, que não haveria outra alternativa. Tá? Então, nós estamos na iminência de um ataque denunciado pela UNRWA na ONU contra Rafah, nós estamos na iminência de um grande êxodo palestino, anotem tudo isso que a gente está colocando aqui. E nós estamos na iminência, paralelamente, de uma deterioração na fronteira libanesa, porque o gabinete de guerra israelense ficou tomado pelos radicais, e esses radicais, dentro do governo israelense, eles me parecem que estão, nesse momento, ganhando espaço. Tem uma informação importantíssima chegando aqui, um furo absolutamente um furo nesse momento. Estou recebendo e vou dizer agora para vocês, estou pedindo mais algumas informações. Me parece que um funcionário... Gente, essa informação é absolutamente importante. Me parece, eu agora peço mais informações para a fonte que nos informa, que um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém foi encontrado morto agora há pouco. Gente, informação importantíssima. Um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém teria sido encontrado morto agora há pouco. Então, eu vou buscar mais informação a esse respeito. Muito obrigado, Antônio de Cássia. Bom, então vamos lá. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para o Luiz Orlando Marques Ribas. Que você só comenta o que acontece com Israel. E o que acontece no teu país? Está tranquilo? Bom, em primeiro lugar, que eu quero dizer para você que eu sou brasileiro, nascido no Brasil, e também sou cidadão da República Armênia por jus sanguinis. Eu não sei a qual dos dois cenários você se refere, mas, de qualquer forma, eu não entendi o espírito da sua pergunta. Se você quiser reformulá-la e fazer essa colocação de forma mais clara e, presumivelmente, cordata, a gente pode até desenvolver. Então, o seguinte, esta informação... Sim, eu havia, sim, visto essa informação um pouco ressabiado, mas parece que agora a informação está sendo confirmada por fontes um pouco mais sérias. Então, porque o que acontece agora, cerca de alguns minutos atrás, né, saiu um relatório, um comunicado oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, que diz o seguinte: podemos confirmar a morte de um funcionário americano da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Tá? Não é o embaixador dos Estados Unidos, não temos mais detalhes para compartilhar. Vejam que nota lacônica. Apenas há instantes atrás, isso é muito grave. Deixa eu repetir para vocês. A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém divulgou um comunicado agora há pouco. Não, saiu na Reuters às 6 horas. Eu vi que saiu na Reuters às 6 horas, Fabi. Mas o que acontece é que esse tipo de notícia a gente precisa tomar muito cuidado para repercutir, porque, por exemplo, ontem nós falamos sobre uma notícia que saiu no Jerusalém Post, que é um dos principais diários digitais de Israel, e que falava sobre a morte do neto do Hassan Nasrallah. Depois foi desmentida essa informação por fontes ligadas ao Hezbollah. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações sensíveis. Agora, a nota da Embaixada dos Estados Unidos, que sai confirmando a notícia que foi veiculada horas atrás, diz o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos, vou repetir, em Jerusalém, divulgou um comunicado. Podemos confirmar a morte de um funcionário americano da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. A nota diz o seguinte: não é o embaixador dos Estados Unidos. Não temos mais detalhes para compartilhar. O que significa que, sim, Eliara, o que significa não apenas, ao meu ver,
que é um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos, mas que é um funcionário, presumivelmente, de alguma importância. Porque se eles dizem é um funcionário, não é um embaixador, e nós não temos mais detalhes para compartilhar, presumivelmente, né, é alguma coisa que a gente deve levar a sério. Quem será? Né? A mídia árabe veiculou essa notícia horas atrás. A Reuters veiculou essa notícia horas atrás. Mas agora há a notícia dos Estados Unidos, né? E nesse momento e nesse contexto, a gente, como a Renata Ricoca está falando aqui, pode imaginar que seja um alto funcionário. Pode imaginar que seja um alto funcionário, dadas as circunstâncias. Dadas as circunstâncias, pelo que a gente está conseguindo observar, que efetivamente, né, seja um alto funcionário da Embaixada dos Estados Unidos. Eu estou buscando mais informação nesse momento. Eu estou buscando... Vamos ver. Vamos ver. Pode ser muita coisa, tá? Então, assim, eu acho que pelo fato da embaixada ter emitido uma nota, né, com essa característica, né, eu acho que a coisa deve ser séria, tá? Eu acho que a coisa deve ser séria. Jeff, Rogério, os iemenitas não estavam a caminho de Gaza? Não, eu acho que poderiam até retoricamente tê-lo dito, mas não existe nem fronteira do Iêmen com Gaza e nem a Arábia Saudita, em nenhum contexto, em nenhuma circunstância, liberaria o caminho para esses iemenitas, tá? Então, se foi dito, foi a nível retórico. A gente nunca repercutiu isso como algo que efetivamente pudesse acontecer, apesar de alguns canais gostarem de falar a respeito do poder dos Houthis no conflito com Israel. A gente tem muita cautela porque a gente sabe das limitações dos Houthis. Gesamari dando presente de assinatura, o Fernando La Roça dizendo o seguinte: o conflito não é de término simplista. O gabinete israelense cai no dia seguinte a um acordo de paz. Concordo em gênero, número e grau. O Hamas fica desmoralizado aceitando o acordo. Nessas condições que querem impor, também concordo, Fernando. Membro há 16 meses, já agradeceu o Tomás Magalhães aqui pelo Super Sticker, mais uma vez, muito obrigado. Antônio de Cássia também pelo Super Sticker. Gente, vamos compartilhar. Eu quero lembrar a todos vocês que, se vocês forem compartilhar, boa noite, professor Ávila, tenham, com aqueles com os quais vocês forem compartilhar, eventualmente, no momento seguinte ao término da live, a gente vai editar aqueles primeiros segundos, ou um minuto e alguma coisinha, aonde não entrou o som, tá? Para que as pessoas possam ter acesso à live e não fiquem perdidas aqui em relação ao fato de nós estarmos fazendo a live com conteúdo disponível, tá? Obrigado, Júlia Moraes. É realmente o que a gente procura fazer, com 100% de credibilidade, ainda que muitas vezes, como vocês sabem, nos custe toda a sorte de incompreensão, né? Um outro evento muito importante que eu quero relatar para os senhores é o seguinte: hoje, no sul do Líbano, houve um ataque israelense que matou 3 médicos libaneses, 3, na verdade, socorristas, 3 médicos libaneses que foram mortos num ataque que, a priori, pareceu dirigido exatamente contra uma equipe de resgate, tá? Até porque atingiu a equipe de resgate matando 3 médicos. Me parece que ali não havia nenhum alvo militar. Mais uma situação bastante delicada, bastante complicada, né? Eu não acredito, Alex Candu, que tentem culpar o Hamas, né? Eu acho que, muito provavelmente, eventualmente, se foi um ato criminoso, que também ainda a gente não pode repercutir, com certeza, mas eu quero crer, né, que essa situação precisa ser ainda melhor esclarecida e pode ter sido uma pendência aí, porque, olha, gente, os Estados Unidos e Israel não estão vivendo um momento fácil, não. Claro que o lobby de Israel nos Estados Unidos é fortíssimo. Claro que o lobby de Israel nos Estados Unidos, principalmente pautado aí pelos republicanos que sustentam o Trump no Congresso e que sustentam a agenda dos republicanos e da AIPAC, né? Mas, Rogério, mas não tem democrata com a AIPAC? Está cheio. Está cheio. Tá? Mas existe uma clara tendência de maior alinhamento dos republicanos. É bom que se frise isso sempre. Tá? Tem gente que está confundindo o fato do Trump querer suspender o apoio à Ucrânia, porque tem boas relações com Putin, a uma suspensão de ajuda a Israel. O próprio Trump
disse para a sua base, olha, liberem dinheiro para Israel e não liberem dinheiro para a Ucrânia. Então, não dá para confundir as coisas. Não entrem nessa conversa que é mentira. Soraya, obrigado por presentear com uma assinatura. O pessoal briga muito aqui no canal para levar a gente adiante. Muito obrigado. E os últimos vídeos, eles têm sido bastante mais bem visualizados, né? Quero agradecer muito vocês, espero que esse também o seja. Andrés Lauret, boa noite. Rogério, Israel não vai parar de atacar Gaza e Cisjordânia enquanto não eliminar por completo o povo palestino. E para isso vai estender os ataques até a eleição dos Estados Unidos para seu apoio do Trump. Eu acho que eles estão fazendo, Andrés, tudo que podem, principalmente esses grupos radicais dentro do gabinete israelense, para levar esse conflito até a chegada do Trump. Se o Trump chegar ao poder nos Estados Unidos e Israel conseguir estender esse conflito até lá, vocês podem ter certeza que o desfecho será ainda mais favorável a Israel, no que depender da vontade do governo americano. Eu acho que quem tem dúvida disso não acompanhou a transferência da embaixada para Jerusalém no governo Trump, o tal plano de Abraão, que não propunha um Estado palestino viável, propunha ilhotas dentro da Cisjordânia, né? E vocês têm um componente aqui, que vocês só vão ouvir nesse canal, provavelmente, e eu não digo nem que é por dolo, mas muitas vezes é por desconhecimento, que esses países do Conselho de Cooperação do Golfo, como o Bahrein, onde o Eduardo Bolsonaro, inclusive, está agora, né? Ou esteve agora há pouco, nitidamente tem uma política francamente favorável ao Estado de Israel. E esse Bahrein, muito provavelmente, que está na coalizão dos países que estão combatendo os Houthis, com a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, ele se propôs a construir um muro subterrâneo para não permitir que os palestinos levem armas, víveres, suprimentos logísticos para combater Israel em Gaza, sob a alegação de que estaria, com isso, contribuindo para a paz, evitando contrabando para dentro de Gaza. Veja, aí a gente não pode entender necessariamente como contrabando, porque se Gaza está cercado, e não faz um ano, dois, aí desde 2006, por terra, mar e ar, é normal que eles tentem, de alguma forma, alguma fonte alternativa de suprimento. E essa fonte alternativa tem sido os túneis. Agora, se Israel combinou com o Egito, e combinou com o Bahrein, com a Arábia Saudita, eventualmente até com o próprio Catar, de construir uma limitação para que os palestinos possam levar qualquer tipo de víver e de apoio logístico para dentro de Gaza, então aí é o seguinte, é a asfixia total aos palestinos. Asfixia total. Então, quer dizer, vocês têm que entender que tipo de cerco vive a população palestina. Que tipo de cerco vive a população palestina? Não é um cerco qualquer. É um cerco que não é feito apenas por Israel. É um cerco que é feito, na realidade, por inúmeros agentes, muitos deles que as pessoas mais, de uma geral, leigas e etc., eles não compreendem a dimensão desse cerco. Não compreende a dimensão sob o aspecto da dimensão da Turquia, por exemplo, que eu publiquei ontem, que está entregando no porto de Haifa o que Israel não consegue receber pelo Mar Vermelho. Então, os Houthis cercam o Mar Vermelho, o Bahrein ajuda Israel, a Arábia Saudita ajuda Israel a receber mercadorias por via terrestre, e você tem a Turquia entregando tudo que Israel precisa para suprir essa dificuldade do Mar Vermelho. Além disso, a Turquia entrega o que o Azerbaijão, o que o Kurdistão iraquiano, o que o Cazaquistão fornecem de energia para Israel fazer a guerra, de maneira ao contrário do que foi colocado, né? Ninguém fez embargo a Israel de nada, né, gente? Ninguém fez Israel, não foi estabelecido nenhum embargo a Israel de nada. Ao contrário, eles aumentaram o suprimento. As linhas de suprimento para Israel aumentaram. A Turquia está vendendo mais para Israel. O Azerbaijão está vendendo mais petróleo, mais gás. Então não adianta falar para o público interno que combate a ocupação israelense, que condena os ataques israelenses e produzir as condições para que Israel faça o que está fazendo. Tá certo? Então, é muito claro que o discurso e a prática não são absolutamente coincidentes. Isso no caso da Turquia. O Azerbaijão não, porque o Azerbaijão descaradamente diz que é aliado indissociável de Israel, da mesma forma que diz que é aliado indissociável da Rússia, cada vez mais, né? Lavrov com Bayramov, com Aliyev, com essa coisa toda, né? Agora em Sochi, por exemplo, esse evento russo e tal, os azeris levando, inclusive, símbolos da região do Nagorno-Karabakh ocupada, dando de presente para Maria Zaharova, tá claro.
O Azerbaijão, a aliança do Azerbaijão com Israel e com a Rússia está clara. Só não vê quem não quer. Tá certo? Agora, a Turquia, onde o presidente Erdogan vai ao Mustafa Kemal Atatürk, fala para 2 milhões de pessoas no início do conflito que Israel tem uma posição condenável, que os turcos vão chegar com os palestinos, com tudo que precisarem, é o senhor Recep Tayyip Erdogan que fornece energia suficiente, necessária, para que Israel continue atacando Gaza. É o senhor Recep Tayyip Erdogan que permite que a Força Aérea de Israel tenha treinado em seu território para atacar Gaza, porque a Força Aérea Turca e a Força Aérea Israelense treinaram juntas. É o seu Recep Tayyip Erdogan, né, que tem muita gente que gosta aqui no Brasil, que permitiu, inclusive, ao governo de Israel estabelecer relações comerciais estáveis com a Turquia, apesar das suas idas e vindas para efeitos panfletários ou publicitários, e não reconhece o governo da República Árabe Síria, chamando o governo do presidente Bashar Assad de regime. E não tem embaixada na Síria e não tem embaixada síria na Turquia. Então, quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre a guerra, mas quiserem saber na dimensão do que efetivamente acontece, venham para cá que a gente vai contar para vocês o que efetivamente acontece. Senão as pessoas ficam desorientadas. Tem gente que até hoje está esperando o Erdogan e o Putin chegando em Jerusalém para salvar a Palestina. Enquanto eles estão fazendo muito mais negócios com Israel, independente da retórica do blá, 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 do que faziam antes de 7 de outubro. Porque existe uma dificuldade para as mercadorias do Extremo Oriente chegarem pelo Mar Vermelho a Israel. Apesar de ser o terceiro porto de Israel acessado por essa região, mas, naturalmente, vocês vão ouvir muita gente dizendo eles têm que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. Negativo. O que está acontecendo é o seguinte: esses países do Extremo Oriente que negociavam com Israel e as mercadorias chegavam para o Mar Vermelho estão perdendo mercado. Perdendo mercado para a Turquia, perdendo mercado para o Azerbaijão, perdendo mercado para a Rússia, perdendo mercado para os sauditas, para os catares, para os países do Conselho de Cooperação do Golfo, como o Bahrein. Então, camarada, os palestinos eles estão numa situação dificílima. A situação dos palestinos é dificílima. A Jordânia, que joga ajuda humanitária por via aérea, lança ajuda humanitária por via aérea junto com os Estados Unidos, ela é absolutamente alinhada com Israel. Ou vocês acham que Israel permitiria que a Força Aérea Jordaniana, né, com o rei Abdallah lá fazendo o showzinho dele, voasse nos céus de Gaza se não tivesse total anuência e confiança do Estado de Israel? A Jordânia, junto com os Estados Unidos, com os Emirados Árabes Unidos, que dizem que fornecem, inclusive, munição para Israel. O Azerbaijão claramente fornece, recebe material bélico, isso aí é aberto, porque os Ilyushin 76 do Azerbaijão, que chegam às bases aéreas de Israel, eles chegam com o transponder ligado. É um escândalo. É um escândalo. Então, quer dizer, você não pode falar, nesse momento, que exista vontade política real de algum elemento importante, exceto, eventualmente, os interesses do governo iraniano e talvez do governo chinês, em alguns momentos, talvez do próprio governo indiano, que estabeleceu aí um posto aduaneiro, praticamente, em Shahbar, no Golfo Pérsico, um porto iraniano. Quem é o grande player no Conselho de Segurança da ONU que está do lado dos palestinos? Um dos países mais importantes e representativos economicamente do mundo a fazer declarações fortes ao lado dos palestinos e sustentar a denúncia da África do Sul na Corte Internacional de Justiça foi o Brasil. Então, o governo brasileiro ele tomou a frente de uma agenda que a Rússia não tomou, que a China não tomou, que a França não tomou, que a Grã-Bretanha não tomou, que os Estados Unidos não tomaram. Então, o governo brasileiro, sequer o Paquistão tomou, né? Pasmem os senhores, você vai encontrar produtos fabricados no Paquistão e em Israel. Então, tem gente que está esperando, e o Paquistão é completamente alinhado, a Turquia, completamente alinhado a esses grupos de países que são alinhados aí à Irmandade, que é próxima do Hamas, né? E que fazem negócio com Israel. Então, quer dizer, para compreender o que está acontecendo, para compreender por que não para o que está acontecendo, vocês têm que compreender o seguinte, e eu não vou esconder de vocês com minhas palavras, a importância do lobby que trabalha em prol do interesse de Israel é muito maior do que qualquer um de vocês possa imaginar. Porque se eles conseguem exercer influência até nos países vizinhos, como o Egito e a Jordânia, nos países do Conselho de Cooperação do Golfo,
na Turquia, onde o presidente fala para 2 milhões de pessoas que vai defender os palestinos. E por trás da cortina, por baixo do pano, está mandando arma. Outro dia nós encontramos fotografias de peças de artilharia turcas recém-fabricadas, lançadas pelo exército de Israel em Gaza. A resistência palestina, eu diria, sob o ponto de vista de não se sujeitar, inclusive, a acordos que possa considerar aviltantes, é épica. É épica. Quem está apoiando os palestinos? Politicamente, claro que você tem aí a questão do Hezbollah, você tem a questão do Irã, que era diferente há 2 ou 3 anos atrás, né? Então a China construiu uma aproximação dos sunitas e xiitas no Oriente Médio. Isso, de alguma forma, trouxe para um pouco mais perto dos palestinos os interesses dos iranianos, até porque os iranianos não têm interesse que Israel ganhe esse conflito, né? É porque, naturalmente, você tem a questão da disputa do Mediterrâneo, onde os iranianos estão interessadíssimos, em Beirute, por exemplo, e os chineses estão interessados. E Delhi está interessada, a Índia está interessada. Por mais que a Índia tenha relações próximas também com Israel. Aí muita gente vai dizer, Rogério, mas a Índia vende material bélico para Israel. Vende, mas vende e faz negócios amplos com o Irã também. Então, quer dizer, é difícil você analisar o governo do Modi dizendo que o governo do Modi é um governo de extrema-direita, sendo que eu estava conversando com um amigo hoje à tarde, e aí a gente mais uma vez encontrou um ponto de concordância, que o governo do Modi é um governo indiano. Não é necessariamente um governo que a gente possa aquilatar, sob o ponto de vista de colocá-lo nesse pacote dos governos de extrema-direita e dessa rede de extrema-direita mundial, que é uma rede de extrema-direita mundial que é uma rede de negócios, por trás da qual estão as big oils, não apenas dos Estados Unidos, mas também do chamado Oriente, né? Porque é uma propaganda rasteira, é uma propaganda infantil, infantilizada, né? Que diz que é um conflito de cultura entre Oriente e Ocidente, e que muita gente gabaritada, com PhD, compra, mas esquece que por trás do financiamento desse processo tem big oils, não necessariamente só dos Estados Unidos. Há interesse de gente que tem participação na Socar Azeri, na Gazprom russa, na Aramco saudita, no Bayraktar, indústria de armas turca. Essa é a realidade. Agora, muita gente não fala porque tem medo, muita gente não fala porque não sabe, e muita gente não fala porque faz um trabalho direcionado à desinformação. É melhor estar do lado dos poderosos ou estar do lado da verdade? Eu ainda talvez seja um dos últimos românticos que acredito naquela máxima. Sou amigo de Platão, mas mais amigo da verdade. Claro que é muito mais confortável estar do lado dos poderosos, né? Eu compartilhei uma postagem do Fábio Reis Viana, e eu só vou ao ponto que interessa e encontra algum tipo de relação com o que a gente está tratando aqui, que diz o seguinte, um pouquinho só, abre aspas, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Então, essa disputa entre Ocidente e Oriente, ela está eivada dessa característica. É preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está, né? O que significa isso? O poder nas mãos de meia dúzia de magnatas multibilionários e, dessa vez, com a propaganda, inclusive, de milícias, grupos armados que praticam assassinatos sob o manto ou sob uma perspectiva que é vendida para a opinião pública, para desavisados, de moralidade, de guerra cultural ou de ataque a um status quo. Não é verdade, né? E aí o Fábio até diz aqui, né, no trecho que interessa, né, para nós, não é isso? Como diria ele, gato pardo, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Esse é o trecho que interessa. Eu quero ver, porque tem muita gente que grita, que xinga, que argue, que tem coragem, que isso, que aquilo, que o outro, mas que está se colocando ao lado de uma mudança que fará com que tudo permaneça como está, talvez um pouco pior. Porque se houver uma oportunidade de escolher entre civilização e barbárie, eu escolho a civilização, evidentemente com todos os seus defeitos. Mas a democracia foi a democracia que matou no Iraque, que matou no Afeganistão. Não.
foram esses mesmos magnatas ultrabilionários que mataram no Iraque, no Afeganistão, na Síria, no Sudão e que te desinformam. Não vai ser derrubando uma narrativa que você vai mudar as coisas. O mundo multipolar é um mundo que sugere um equilíbrio maior entre os players, não apenas entre os estados nacionais, mas entre vamos dizer assim, os elementos fundamentais para o funcionamento desse mundo, que são o quê? As grandes produtoras ou produtores de commodities, de matérias-primas, de energia, de minérios, de fertilizantes que asseguram o consumo de alimentos. E se isso tudo continuar concentrado na mão de meia dúzia, pouco me importa se está em Nova York, se está em Moscou, se está em Roterdã. Ao contrário, quer dizer, eu não vou bater bumbo para maluco. O que acontece hoje em Gaza é produto de um mundo que é um mundo onde existe uma concentração de poder e de riqueza imensurável. Vocês não têm ideia. Porque o sujeito que ganha 50 mil reais por mês, ele se acha mais próximo de um bilionário do que do sujeito que trabalha na Conlurb. Mas ele está infinitas vezes mais próximo do sujeito que trabalha na Conlurb ou que trabalha na Supervia ou no metrô de São Paulo do que de um bilionário. Mas isso como é feito? Com desinformação. Como é que a gente pode defender, gente, que essa democracia que está cheia de defeitos e que precisa ser reformada urgentemente seja substituída por um regime autocrático nos moldes do século XV ou XVI como solução? Onde havia uma hiperconcentração de poder? Assistam, leiam, pesquisem como é que as coisas funcionavam no século XV ou XVI em relação às minorias ou às populações menos privilegiadas. E eu estou dizendo isso tudo, para reiterar para o público que está me assistindo, eu não sou marxista, eu não sou trotskista, eu não sou comunista. Se eu tivesse que me definir, eu não gosto muito desses rótulos, mas se eu tiver que me definir dentro de alguma espécie de categoria, eu me definiria mais uma vez como um nacional desenvolvimentista. Abertíssimo ao debate, com todos, liberais, ultraliberais, keynesianos, socialistas, social-democratas, não há problema no debate. O debate ele faz com que nós ou afirmemos as nossas convicções ou retifiquemos, ou ratifiquemos. Ok? O que está acontecendo hoje no mundo é uma cadeia maciça de desinformação que tem o objetivo de restituir Donald Trump à presença dos Estados Unidos como se fosse uma solução para o governo do Biden, que está cheio de defeitos. Tentando impor uma percepção de guerra moral. Ou mais ou menos o seguinte, olha, está tudo muito ruim, desse jeito não dá, então vamos botar fogo no circo. Seria uma vitória de pirro. Nós destruímos o que não está bom para impor o que certamente é muito pior. O que está acontecendo em Gaza hoje, quando você, por exemplo, deixa de financiar o NRWA, os Estados Unidos e a União Europeia deixaram de financiar o NRWA. Você está destruindo o ente palestino, naturalmente. Mas o que diz a Rússia quando você diz que tem 12 funcionários da UNRWA que foram denunciados por Israel como partícipes dos atos de 7 de outubro passado? A Rússia diz, não, então é preciso investigar. Ela não diz, não, então eu vou financiar o NRWA porque eu estou aqui com uma percepção de alinhamento ideológico com a construção de um Estado palestino. Talvez dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, o que tenha feito um discurso mais favorável à manutenção da UNRWA, e ainda que de forma tíbia, discreta, foi a China. Ah, Nitablier, porque você concorda com a política da China? Não, olha, eu acho que quem tem que concordar com a política da China é o chinês, não sou eu. Tá certo? Então é isso, gente. Eu acho que o que está acontecendo em Gaza, quando você vê hoje mais uma vez na Praça Kuwait, na cidade de Gaza, tiros sendo lançados contra gente faminta e sedenta. Quem está defendendo os palestinos? Quem está defendendo os palestinos? Falar até papagaio fala. Quem está dizendo que precisa haver um limite? Nós temos instituições multilaterais falidas? Temos instituições multilaterais falidas. O que nós precisamos fazer? Extingui-las? Não. Nós precisamos reformá-las.
Extinguir o arcabouço jurídico normativo de pactos, tratados e convenções? Não, reformá-los, aprimorá-los, ampliar a democracia, a inclusão. Eu sei que para muita gente a palavra democracia é antipática. A palavra democracia para muita gente virou geni, como a palavra imperialismo, de partes da esquerda ou de setores democráticos que estão parados em 1917 ou no melhor dos cenários, no pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo não é mais esse. A manifestação do imperialismo não é mais aquela do rei Leopoldo no Congo belga, com milhões de mortos, coisa asquerosa. A manifestação do imperialismo ela se dá pelo oligopólio. Qual que é o meaning, qual que é o sentido do imperialismo, do colonialismo? É a dominação, é a relação assimétrica, é subjugar. Se você pode comprar fertilizante da mão de um só, qual a diferença do imperialismo estadunidense ou norte-americano? Se você pode comprar petróleo e gás de 5, 6 ou 7 empresas, oligopólio absoluto, importa pouco se está na Arábia Saudita, no Azerbaijão, na Rússia, ou em Amsterdã, ou em Londres. Que vantagem Maria leva? Por favor, me digam. O amor é por bandeira? O amor não é por gente? O amor é por bandeira? O amor é por nomes? O amor é por imagens? Ou o amor é por gente? Então, eu não posso deixar de concordar com a fala do presidente Lula quando ele diz: eu não sou filiado ao PT, eu não tenho negócio com o governo, eu não quero cargo no governo, eu não aceitaria se fosse convidado. Eu sou alguém da iniciativa privada desde sempre. E não quero nenhum tipo de vantagem. Eu não quero financiamento do governo, não quero nada. Mas quando ele diz que a luta que tem que ser imposta hoje no mundo é contra a fome e contra a exclusão, e para que as pessoas tenham capacidade de ter algum tipo de mobilidade social, tenho que concordar. Não há como não concordar. Não há como não ratificar essas palavras. Ele até conta que o presidente Bush, em 2002, quando o Lula ganhou as eleições, teria, na véspera da invasão do Iraque em 2003, procurado o Lula e dito: olha, vamos invadir o Iraque. Se o Brasil invadisse o Iraque em 2003, provavelmente teria parte do Butim, na chamada reconstrução do Paul Bremer, que estabeleceu lá na Zona Verde de Bagdá a autoridade provisória da coalizão. Mas ele sempre conta que disse: olha, eu não sei qual é o interesse dessa ação, o Iraque fica muito longe do Brasil e a nossa luta é contra a fome. Porque essa é a luta daqueles que têm... Gente, você quer melhorar o mundo, você quer melhorar a sua vida, você quer melhorar a vida dos seus sucessores, você tem que ter um mundo mais harmonioso. Não vai ser matando ninguém, dando tiro. Eu não estou dizendo para ninguém dar outra face. Mas não vai ser subvertendo a ordem com violência, ainda que a guerra muitas vezes seja a continuidade da diplomacia quando ela falha, que você vai instituir um mundo onde as pessoas tenham uma vida melhor, um relacionamento melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor. Não vai rolar. Até porque tem um dado que diz o seguinte: quem apanha não esquece, quem bate esquece, geralmente. Quem usa, quem engana os outros, quem sacaneia, quem mente, muitas vezes está tão imbuído daquilo como sendo alguma coisa permitida, que fica muitas vezes indignado com a contestação que é feita pelo terceiro, pelo lesado. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver essa consciência que nós precisamos construir um mundo de mais oportunidade, de mais empatia, de mais educação, de mais conhecimento, de mais democracia, nós vamos continuar nessa paranoia de achar que com a imposição da violência... Gente, vocês acham que a imposição da violência, vide Gaza, ela virá dos menos favorecidos? Só foi em alguma série, em algum livro, em algum filme aí de Robin Hood, Davi contra Golias. A realidade é cruel. Quem impõe a violência é o mais forte. Isso interessa para você que está me acompanhando? Você torce para a bandeira ou você torce para a melhoria das condições de vida no planeta? Deixa eu passar por alguns superchats. Ninguém vai entender o que está acontecendo em Gaza se não entender essa realidade.
Obrigado, Paulo. Obrigado, mais uma assinatura. A Nani Silva, Trump já disse, assim que for eleito, proíbe qualquer manifestação de apoio à Palestina e solo americano. Vou repetir. A Nani está dizendo uma verdade, ela que é membro por 10 meses. Trump já disse, assim que eu for eleito presidente dos Estados Unidos, qualquer manifestação de apoio à Palestina será proibida em solo americano. É palavra do Trump. E ainda tem gente que acha que o Trump vai maneirar a mão com os palestinos. Roberto Volpato, obrigado. L.O. Rogério, resposta dessa falácia. Nem os egípcios querem os santos palestinos. A Finlândia acusa a Rússia de tática imigrantes para desestabilizar, mas o Egito, sem receber dinheiro, recebe 2 milhões de pessoas, ok? Olha, L.O., eu posso dizer uma coisa para você. O espaço que deve abrigar os palestinos está montado no Egito, tá? Ainda que seja numa área bem restrita ali ao lado de Rafah. Eu não sei qual é o projeto, se eles imaginam levar esses palestinos para a Líbia, que destruíram, se eles imaginam levar parte desses palestinos aí para a Turquia, né, onde tem muita demanda ainda de mão de obra barata, ou para países do Conselho de Cooperação do Golfo. Mas a situação dos palestinos é delicada. Andrés coloca aqui, Israel está guetificando o povo palestino em Gaza e Cisjordânia em um campo de concentração a céu aberto desde 1948, sistematicamente. E, de novo, a lei do mais forte. Né? Newton César, muito preocupante a entrevista do filho do ex-presidente. Digno de perda do mandato e investigação. Não pode passar em branco para o bem da nação. Newton, muito obrigado. Eu fiz minha parte. Eu fui lá, analisei a entrevista do Tucker Carlson com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. Eu disse que quando eles fazem ilações a respeito da proximidade do governo brasileiro com o crime, ou da falta de Estado democrático de direito no Brasil, ou até de fraude nas urnas, isso não pode ser efetivamente contemplado com normalidade. Então, eu fiz o vídeo. E eu peço para vocês, façam 10 comentários cada um no vídeo, para a gente botar esse vídeo para frente. É o que a gente pode fazer. Abração, Nilton. Aqui o Nério Oliveira, fazia tempo que eu não te vi aqui, Nério. Um abraço para você. Ele que está dizendo que está com Israel e com a Ucrânia. LO coloca mais uma vez. Egito com várias restrições financeiras, mas ele recebeu quase 2 milhões de uma hora para outra, ok? E para a Europa, no geral, mais Finlândia. Rússia usa imigrantes como armas de guerra. Explicando melhor, eu acho que ele estava explicando o anterior. Ok. Andreas Laurent, se todos querem mandar, quem vai obedecer? Pois é. Fernanda, obrigado pelo super sticker. Gesamari, obrigado. Como é que nós estamos de like, gente? A galera que está entrando nessa do Trump, vou dizer uma coisa para vocês, né? Tem uma fala do Medvedev hoje que eu acho que significa muito em relação a essa história de imperialismo, né? Abraço para o meu amigo Jefferson. O ex-presidente Medvedev, o ex-presidente russo, ele fez um pronunciamento onde ele diz o seguinte, abre aspas, a ideia de que a Ucrânia é um país independente precisa desaparecer para sempre. Vou repetir as palavras do Medvedev, tá? A ideia que a Ucrânia é um Estado país independente precisa desaparecer para sempre. Isso não é imperialismo? Ou vocês estão com tesão por bandeira? Honestamente. Francamente. Gente, eu queria abrir um parênteses. Eu vou colocar aqui, Ricardo Richard, um abraço. Eu vou colocar para vocês estão falando da entrevista lá. Pô, eu fiz análise com o Cris Grazina. Tá? Aqui não é chapa branca, o canal não é chapa branca, tá? Não é um canal que faz análise para contentar A, B, C ou D, não estou procurando caixinha de ninguém. Então eu fiz, é um osso. Eu até falei para vários amigos meus, quer dizer, a gente está dando, não pode ter a impressão que a gente está dando murro em ponta de faca. Tá? Não pode. Então, vou colocar aqui para vocês, eu já falei, cada um tem que fazer, no meu modo de entender, 5, 8, 10 comentários nesse vídeo. Nós temos que disputar isso aí. Um abraço para o Leonan Gomes. Esse vídeo está com os 2 primeiros minutos aí, 1 minuto e pouco aí, com problema de áudio. Eu vou... Tá aí, ó, tá aí o link. Amábila Valência, um abraço. Tá aí o link. Um abraço para o Jacaré Banguela, Mr. Rex, Igor Dar, F. Gonzaga.
Tá aí o link. Aí é com vocês. Quero pedir para vocês também, gente, para que vocês nos sigam no Twitter e no Telegram. E vou repetir, o panorama do que está acontecendo em Gaza só é dessa maneira que acontece em função da assimetria na distribuição do poder global. Eu acho que esse é o ponto. Roberto Volpato, obrigado pela assinatura de presente. Craque Neto diz aqui, imperialistas falando mal e brigando contra imperialista. Leonardo Gomes, mais uma vez. Grato, André Mourão, grato. Paulo Henrique diz aqui, estou com a Rússia e Israel porque são aliados. 25% da população de Israel são russos. É seu direito, Paulo Henrique. Eu estou fazendo aqui uma análise do contexto, tá? Adriana Ferreira Borges, vamos ver Sarmates unindo por cima das nossas cabeças, infelizmente. Não tenho certeza, Adriana, mas vamos ver. Bananas dizendo aqui, que live. Obrigado, Bananas. Obrigado. Ó, a gente briga. Uma coisa a gente não pode ser acusado de omissão, né? E por vezes a gente dá murro em ponta de faca. Mas a gente tem duas premissas que eu não abro mão. Honradez e dignidade. Se for para abrir mão de honradez e dignidade, eu caio fora. Chega um momento que eu falo, pô, não vale a pena, então caio fora. Eu fico na minha, fico piano. Quero falar o seguinte. Tem uma entrevista, também falando em Twitter, né? Tem uma entrevista importante, aí eu vi um compartilhamento do William De Luca, uma entrevista à revista Fórum, do advogado Roberto Bertoldo, esse é o último tema para fechar a live, que ele disse que uma deputada federal, não citou nomes, teria revelado a ele que o mandante da morte de Marielle Franco seria Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Roberto Bertoldo disse ainda que o general Santos Cruz teria as provas da acusação, tá? Segundo aqui a postagem do William De Luca. Então, eu repliquei dizendo o seguinte, que é preciso investigar. Não podemos condenar ninguém sem provas no ordenamento jurídico brasileiro. Nós estamos sob o manto do Estado de Direito, que eu defendo para você, para a Regina, para o Fábio, para o Rogério, para o Carlos Bolsonaro, para o Roberto Bertoldo, para o William De Luca, para todo mundo. É preciso investigar, estamos sob o manto do Estado de Direito, ainda que trate de uma acusação, até aqui sem provas, e que foi pouco, vamos dizer, foi pouco esmiuçada, sob o ponto de vista, inclusive, de quem teria feito. Apesar que a gente imagina, né? Mas não vou citar aqui. A prudência requer, ao meu ver, uma análise mais profunda do Ministério Público, que é custos legis, e da Polícia Judiciária. Pois bem, isto posto, né? Um abraço aqui para Lu Amaral Júdice, live épica essa, distribuindo o link ético. Valeu, um abração. Seguinte, isto posto, eu acho que, naturalmente, uma fala como essa não pode passar despercebida, né? O advogado não apresentou, o Bertoldo, o William De Luca segue aqui, não apresentou nenhuma prova da acusação e disse que não citaria o nome da deputada porque a mesma sentia que sua vida estaria em risco. Ele ainda disse que é preciso investigar a acusação apócrifa. Bom, eu acho o seguinte, a gente também não pode questionar a fonte em função da fala. No ordenamento jurídico brasileiro, o custos legis é o Ministério Público. No ordenamento jurídico brasileiro, a acusação precisa ser provada no âmbito do direito penal de forma cabal e material. Então, nós precisamos, né? Eu li aqui, Arimatea Rocha, o post do William De Luca, eu não vi a entrevista, e eu estou colocando para vocês de forma muito clara o que eu penso a respeito. Mas eu penso que, de um modo geral, o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Não é possível mais que gente que briga pelo fornecimento de software espião de Israel no seio do governo anterior, né? E por isso, muitas vezes, a briga... Muita gente falava de forma ingênua, a briga entre a ala militar e a ala olavista. Na realidade, essas brigas, muitas vezes, não eram nem um pouco ideológicas. Muitas vezes eram para ver quem que ia fornecer o software ali de Israel, de onde quer que seja, para o governo brasileiro, né? Representantes, o filho de um, o tio de outro, o irmão de outro, o amigo de outro tá certo? Então, gente, é preciso passar o Brasil a limpo, é preciso passar o mundo a limpo, mas para isso a gente tem que ter, em primeiro lugar, coragem, decência e
me permita, Adriana, vou discordar, você é uma pessoa extremamente gentil, ligeiramente, que era Mali, Burkina Faso e Níger, não estão ganhando nada, não é? Tirando a França e instituindo máfias no lugar da influência francesa. Nada. Porque para a África ser independente, assim como para outros países serem independentes, eles têm que trabalhar em educação, em aprimoramento do exército, em uma elite independente, né? Então, isso aí também é propaganda, né? Propaganda do famoso mundo multipolar que é cheio de oligopólio. Tá certo? Gente, um beijo, um abraço. Espero que tenha sido legal para todos. Pelo menos para mim é um prazer muito grande poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. E eu vou terminar expressando aqui a minha profunda solidariedade, não vou citar nomes, tá? Mas minha profunda solidariedade com todos aqueles que prejudicam, muitas vezes, a sua saúde psíquica, a sua saúde mental, a sua saúde física, sendo usados para repercutir coisas que pessoas ardilosas não têm coragem de fazer. Então, não mobilizem a sua tia, o seu tio, o seu filho, o seu sobrinho para o ódio, se vocês não tiverem a convicção de que isso muito provavelmente os prejudicará. Então, minha solidariedade a todos aqueles que passam por algum tipo de percalço em função desses oportunistas que os utilizam para repercutir o ódio. Um abraço, gente, boa noite de segunda e nos encontramos no Twitter e no Telegram a qualquer momento.